Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor à igreja. Graças a Deus que temos mais esse momento, que nós podemos nos reunir, ainda que online, para cultuarmos ao Senhor. Você está aí em sua casa, com sua família, reservando esse momento, e essa oportunidade de podermos glorificar, louvar ao Senhor com os hinos, com louvores, também de podermos ouvirmos a palavra, aprendermos o pão de cada dia, que é o alimento da palavra, que alimenta a nossa alma, a nossa vida, e que nós, em todas as situações, não perdemos contato e temos a ciência da necessidade desse alimento diário. E, queridos, eu queria fazer a leitura de um salmo para a abertura desse culto, do culto dessa noite, o Salmo 126. Amém? É um salmo que tem tudo a ver com o tempo, o período que o povo de Israel esteve cativo, sequestrado, mas o Senhor deu a eles vitória, Salmo 126, Cântico de Peregrinação, diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito do ribeiro no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Glória a Deus. Então, queridos, esse povo que estava cativo, esse povo que estava numa terra estranha, foi trazido de volta a Sião, e a boca deles se encheu de riso e de cântico. Eles louvavam e glorificavam ao Senhor. Você tem motivo para louvar e glorificar ao Senhor nessa noite? Então, encha os seus lábios de cânticos, de riso, porque o Senhor é aquele que fará você colher com alegria aquilo que você tem semeado com lágrimas, como diz a palavra, E o Senhor é aquele que faz com que a gente traga os feixes da plantação, da colheita, daquilo que nós com lágrimas plantamos, queridos. Amém? Como disse o pastor no domingo, a gente colhe aquilo que nós plantamos e o Senhor é bom. Aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que semeiam chorando na presença do Senhor, certamente serão vitoriosos. E nós nos alegramos na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai querido, bendito e amado, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento separado, reservado, Senhor Deus, para podermos cultuarmos a Ti. Que o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a cada irmão, a cada família reunida nesta noite. Senhor, abençoe, Senhor, os louvores, abençoe a palavra, fale conosco, abre o nosso coração, o nosso entendimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos conduza e nos dirija nesse período, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor, Pai querido, nos permita, muito em breve, podermos nos reunirmos, Senhor Deus, voltar à nossa normalidade, os nossos encontros, Senhor Deus querido, para que possamos, Senhor, com amor, seguir pastoreando uns aos outros, em nome do Senhor Jesus, Pai. Para louvor, honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor não nos desampara nunca. E assim, Senhor Deus, cremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você vai chamar Ele nessa noite, convide Ele para entrar. Convide Ele dizendo o quanto Ele é grande, o quanto Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Deus que sabe de todas as coisas. Comece a clamar por Ele. Chame Ele com nomes, com atributos. Chame Ele de santo, digno, poderoso. E convide Ele nessa noite.
declare por gerações. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Exalte ao nome dele e diga: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Jesus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Você nos leva ao deserto. É isso que essa canção diz. O Senhor nos leva ao deserto para falar sobre amor, para falar sobre bondade, para falar sobre graça. É o que o pastor pregou no último domingo. Os nossos olhos têm que ser olhos bons. Quando nós estamos no deserto, nós escolhemos olhar com olhos bons e ver o que o Senhor tem nesse deserto. O que o Senhor quer me dizer nesse deserto? O Senhor nos leva ao deserto para falar de amor, para mostrar que no vale Ele está conosco. No meio da tempestade Ele pinta o arco-íris para nos dizer que a fidelidade dEle nunca vai acabar. Eu calei minha tristeza olhando nos seus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos seus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, guiado por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu.
seguimos agora com os nossos avisos. Queria lembrar aos irmãos e todos aqueles que nos acompanham online que os nossos cultos, eles ocorrem, por enquanto, às quarta-feiras online, a partir das 20 horas, e aos domingos presencial, com todos os cuidados, né, distanciamento, máscara, álcool em gel, todos os cuidados que devemos ter. Nos reunimos às 19 horas na comunidade e também com o culto online. Você é nosso convidado para assistir. Aqueles irmãos que desejam estar presentes já sabem que devem fazer os seus cadastros, né, para reservar os seus lugares. E então faça, né, para podermos estar juntos, reunidos, cultuando ao Senhor. Amém? Também, querido, nós temos o Ministério Mãos Estendidas, que tem sido uma maravilha, tem suprido as necessidades de muitos durante esse período que nós estamos em quarentena. E você pode ajudar, contribuir, se ainda não o faz, passe a fazer. Você pode trazer os alimentos não perecíveis, arroz, feijão, achocolatado, café, açúcar, né? E trazer à comunidade, né? No endereço que está aí na tela para você. Você pode também fazer doação através da conta da igreja ou através do PagSeguro. Existem muitas formas de você contribuir, né? Então, faça, se você tem condições e tem desejo no teu coração, de alguma forma você pode contribuir e com certeza há de abençoar muitas pessoas, muitas famílias, né? E também eu queria ler aqui uma passagem daquela que nós conhecemos a respeito daquilo que nós praticamos na comunidade como membros, que é a entrega de dízimo das nossas ofertas, porque sabemos da consciência que temos como família, que somos responsáveis pela manutenção dessa obra, daquilo que é a nossa missão, né? E então a palavra diz lá em 2 Coríntios 9:6, diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, queridos, é muito maravilhoso a gente ver que, por exemplo, num momento difícil como esse, existem pessoas que dizem que estão se alimentando melhor do que antes, né? Por quê? Porque a igreja despertou para o seu papel. A igreja despertou para a necessidade de olhar para o outro. Então a gente tem, sim, ainda muitos que necessitam, né? Mas nós queremos abraçar essas pessoas, como diz o pastor, e queremos ter braços maiores para poder abraçar. De que forma? Com a sua contribuição a gente consegue. Com a sua contribuição a gente fará esse alcance maior de pessoas, de famílias que serão atendidas nesse momento de dificuldade, tá bom? Então, Deus abençoe, em nome de Jesus, e vamos à palavra. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Eu acredito que Deus falou com você através do louvor, que o seu coração agora esteja aberto para a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo 6, do 6 em diante. Amém? Vou esperar um pouquinho até para que você possa também acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. É muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vou fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, abra o nosso coração. Nesse momento, Senhor, tira toda a distração, tudo aquilo que venha roubar a Tua palavra, tudo aquilo que, Senhor Jesus, que venha nos distrair, toda a distração, em nome do Senhor Jesus, para que possamos estar ligados, atentos, Senhor Jesus, a este momento, e é o momento, Senhor Jesus, de ministrar a Tua palavra. Fala com os Teus servos, as Tuas servas, Teus filhos e os Teus filhos. Fala comigo também, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Quero falar um pouquinho desse gigante da fé chamado Josué. Quero também fazer aqui um pequeno paralelo da vida de Josué e tentar fazer um paralelo aqui comigo e com você, com as nossas vidas. Josué foi um homem que nasceu, o primeiro ponto aqui é que ele nasceu no Egito, ele nasceu debaixo da escravidão. Josué, desde a sua infância até a sua adolescência e a sua juventude, até a sua idade de adulto, acredito eu, ele viveu debaixo da escravidão. Lembra que o povo de Israel era escravo no Egito. Então ele praticamente vivenciou uma boa parte desse momento, uma boa parte dessa escravidão. Acredito que ele viu muito sofrimento, ele teve muito sofrimento, acredito que aquilo foi muito marcante, que ele viu seus pais, viu seus avós, viu seus parentes, seus irmãos sendo maltratados, escravizados pelos egípcios. Acredito que no meio dessa escravidão, no meio dessa opressão, que era uma opressão que o povo vivia, talvez ele passou um momento por escassez, de não ter o que comer, não ter o que beber. Talvez nesse momento todo passou por algumas pandemias, algumas guerras, vivenciou grandes coisas. Eu acredito que Josué ele vivenciou todas essas coisas. Mas chegou o tempo da libertação. Eu acredito que Josué guardava no seu coração os ensinamentos dos seus antepassados. Ele guardava no seu coração que haveria um tempo que o Senhor levantaria um homem para qual viria a libertação. E foi isso que aconteceu. Deus levantou Moisés. Levantou Moisés com autoridade e que tirou, a palavra do Senhor, que tirou o povo de Israel do meio daquela opressão, do meio daquela escravidão. E Josué foi um desses, que saiu junto cantando o hino da vitória, aquele que saiu festejando e celebrando aquele momento, depois de ter passado por todo um momento de muita opressão, muita dor, muito sofrimento. Querido, eu quero fazer aqui um pequeno paralelo entre a minha vida e a sua vida. Nós não somos diferentes, querido. Nós nascemos no meio da escravidão do pecado. Diz a palavra que o salmista fala: eis que em pecado me concedeu a minha mãe. Então, queridos, a gente já nasceu debaixo da opressão e da escravidão do pecado. E para a glória do nome do Senhor Jesus, o Senhor nos resgatou também da escravidão, da onde a gente era escravo. Através das nossas práticas, nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos chamou e nos resgatou, que ao invés de inimigo, agora somos amigos, somos filhos do Senhor. O Senhor nos adotou, o Senhor nos resgatou. Assim como o povo que era escravizado, assim também nós éramos escravizados. Mas assim como a promessa, ela aconteceu na vida do povo de Israel, que Josué, o qual fazia parte, assim na minha e na sua vida também não foi diferente, querido. Se você for pensar como eu, assim, querido, muitas vezes eu penso, não era nem para mim estar aqui. Certamente com as minhas práticas, talvez eu nem estaria aqui, querido. Talvez se eu já, através do pecado, estivesse envolvido no pecado ainda, talvez eu não estaria nem aqui. Talvez eu teria morrido numa dessas práticas. Assim talvez seja você também. Mas o Senhor Jesus, ele teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você, para nos resgatar
né, e nos libertar do meio da escravidão, que era a escravidão do pecado com qual nós vivíamos. Então não vai ser esse momento, querido, de pandemia que vai nos afastar da presença do Senhor. Pelo contrário, querido, é só lembrarmos, acredito que estava na mente de Josué, os feitos, as maravilhas, a forma que o Senhor resgatou o povo. Querido, traz a memória. Traz à memória aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Como Ele te resgatou. Porque isso é força. Né? Isso vai te encorajar, vai te animar, dizer que, puxa, o Senhor é comigo, o Senhor me resgatou. Eu já vivi momentos piores na minha vida, já vivi situações piores. Acredito que quando você andava no pecado, querido, você já passou por situações muito piores do que essa pandemia. Quantas vezes o Senhor já te livrou da morte? Então tem bom ânimo, querido. Jesus é com você. Assim como Deus teve misericórdia do povo, o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e de você, para que possamos continuar caminhando. Assim como havia uma promessa de libertação, há uma promessa de salvação. Há uma promessa de salvação. Jesus, ele fala, querido, que em Apocalipse, que chegará um dia, querido. Um dia que Ele enxugará do meu rosto e do seu rosto todas as lágrimas. Se você está chorando, sofrendo por esse momento, saiba que um dia o próprio Senhor, Ele vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. Fica firme nessa promessa. Fica firme, não tenha vergonha. Se tiver que chorar, então tá bom, que Ele chora. Mas saiba de uma coisa, né? O Senhor vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. Então permaneça. Né? Ou um exemplo, eu estou tirando um paralelo, porque a gente vinha ter modelos, exemplos de pessoas que passaram por muitas adversidades, mas ficaram lá, ficaram firmes, aguardaram a promessa. E Senhor querido, queridos, que eu digo para você nesse momento, fica firme, aguarde a promessa. Jesus, Ele vai voltar. Eu posso dizer que Jesus está voltando. Amém, meu querido? Firme na promessa. E eu quero falar na continuidade aqui de ter Josué como modelo de fé. Um exemplo de fé. Josué também era um tipo de Cristo. A gente vai ver mais um pouquinho lá para frente. Né? Que homem que passou, homem experimentado, vivido, homem que teve várias experiências com o Senhor. Eu quero compartilhar com você algumas experiências. Para que você venha estar firmes e fortes também. Porque a palavra do Senhor é aquela que nos fortalece. É nela que nós temos que apegar. É olhar para a história e ver que homens e mulheres passaram por muita dificuldade. Isso aqui, querido, não é uma história fantasiada. Não é uma história que o homem fantasiou, que as pessoas fantasiam. Não, isso aqui é a realidade. É nisso que eu acredito, espero que você também, querido, acredite em nome do Senhor Jesus. Josué é aquele que, no momento que Israel passou por todas as situações, pelas maravilhas, né, que presenciou, que viveu as maravilhas, no Egito, as pragas, as 10 pragas. Depois teve essa fantástica experiência de ver o mar se abrindo, e algo fantástico, né? Onde o povo pensou que agora, puxa, né? Agora é só tomar posse da terra e ter um tempo de paz, de tranquilidade. Pelo contrário, queridos, o povo vivenciou tudo isso, mas chegou um momento em que o inimigo se levantou. A palavra fala que os amalequitas estavam no caminho do povo de Deus. Os amalequitas, que eram, vamos dizer assim, uma simbologia aí ao diabo, um tipo de Satanás, se levantou. Porque quem se levanta contra a minha vida e sua vida é Satanás. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem com o sangue, mas sim principado e potestade. Então aquilo ali a gente pode dizer que os amalequitas eram uma figura de Satanás que se levantou contra o povo de Deus. Porque o Satanás vai se levantar contra o povo de Deus. Se você é povo de Deus, se você é igreja de Deus, o inimigo vai se levantar na sua vida. Mas ele se levanta para a finalidade de cair e o nome do Senhor ser glorificado. Creia nisso, querido. Então agora o povo de Israel sai, agora está caminhando para tomar posse da terra, mas chega mais uma adversidade. Agora o que o povo não queria, querido, é ter que enfrentar uma guerra. É ter que desembainhar a espada e sair para guerrear. E foi isso que aconteceu. Então agora os maquitas estão no caminho. Moisés fala a Josué, que era, né, começou ali uma caminhada junto com Moisés, a estar do lado de Moisés. E aí Moisés fala para Josué, separa alguns homens e vai à guerra, vai à batalha, é hora de lutar. E foi isso que aconteceu. Fica lá, querido, para depois, se você quiser acompanhar, fica em Êxodo 18:13. Então Josué sai à batalha, querido. Sai para enfrentar o inimigo, sai para enfrentar a adversidade.
Ele não sabia o que ia acontecer, ele poderia ter enfrentado essa batalha e não ter voltado. Mas o Senhor teve misericórdia. A passagem que diz que a palavra do Senhor diz que Moisés fala para Josué ir e sobe, se retira e vai para o monte, onde ele vai interceder, orar por aquela batalha. Diz a palavra do Senhor que quando Moisés estava com a mão baixada, os amalequitas estavam prevalecendo contra o povo de Israel, mas quando Moisés levantava a mão, o povo de Deus prevalecia. Então essa batalha ela durou muito tempo, quase todo um dia durou esta batalha, mas o Senhor deu vitória. Diz a palavra que o Senhor deu vitória ao povo de Deus. Josué conseguiu vencer aquela batalha, não por força e não por estratégia, porque o povo ainda não estava forte, e nem Josué, eu acredito que nem Josué era um estrategista, era um guerreiro. A palavra não fala isso, mas foi pelo Senhor, do levantar das mãos, o Senhor deu a vitória. Mas Josué estava lá enfrentando a batalha. Querido, nós não podemos fugir da guerra. Não podemos fugir das adversidades. Se essa pandemia é uma guerra, devemos enfrentá-la. Querido, devemos enfrentá-la. Não podemos recuar. Querido, sabe o que você tem que fazer? Faça como Moisés. Fica com os braços abertos. Se renda ao Senhor. Você pode falar ao seu Senhor, como que eu vou lutar contra isso? Como que eu vou lutar contra um vírus invisível? Com o que eu vou lutar? Não tenho como lutar com essas coisas. Não é com espada, não é com arma. Como que eu vou lutar? Com essa guerra, nesta guerra nós lutamos com a fé, querido. É com a fé que nós lutamos. Então não podemos desistir de maneira nenhuma. Você não pode deixar que isso venha te abater, te intimidar, e você se sinta intimidado, querido, e você fique sem saber o que fazer. Você sabe o que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Se colocar aos pés do Senhor Jesus, querido, é o que você tem que fazer, é o que eu tenho que fazer. Não podemos deixar que essa situação venha nos abater, nos intimidar, a ponto de desanimarmos, de desistirmos da nossa fé. Desistir da fé. Tem muita gente desistindo da fé, porque não está sabendo como lidar com tudo isso, onde deixou o medo entrar, a gente deixou as coisas do mundo contaminar, as notícias, entrou, contaminou, trouxe desânimo, trouxe angústia. Você não sabe o que fazer, querido, volta aos pés do Senhor Jesus, ainda há tempo, volta, é tempo de voltar, esteja com a sua mão levantada, querido, esteja com a sua mão levantada. Enfrenta essa adversidade, enfrenta a guerra. Como que eu enfrento, querido? Se rendendo, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua incapacidade, a sua incapacitação, vou dizer assim, de enfrentar essa situação. Se rende aos pés daquele que pode te dar vitória no meio dessa situação, aquele que pode fazer com que você venha ter vitória no meio dessa situação, assim como foi com ele. Ele não se intimidou, ele podia falar para Moisés, Moisés, eu não, Moisés, eu não tenho força, estou cansado. Não, mas ele pegou e falou assim, eu vou enfrentar os amalequitas, vou enfrentar essa adversidade. Enfrenta, nós temos que enfrentar, porque situações surgem a todo momento, querido. Não podemos nos acomodar. Muitas vezes o povo talvez fosse querer se acomodar, veio a guerra, e muitas vezes é assim. Aconteceu comigo, querido. Aconteceu comigo faz quase um mês. Até então, vivendo esse momento de pandemia com vocês, mas até então eu estava trabalhando. Muito poucos dias eu fiquei sem trabalhar. Estava trabalhando, eu tinha uma rotina normal. Não mudou nada a minha rotina, só os cuidados que a gente tinha que ter, e os cuidados devemos ter. Qual é o tipo de cuidado? É o que as pessoas estão recomendando. É máscara, é álcool gel, é distanciamento. Nós temos que tomar esses cuidados, sim. Não podemos omitir. Mas, mesmo assim, estava caminhando, as coisas estavam acontecendo, graças a Deus. De repente veio o vento, querido. De repente, num dia, eu trabalhei de manhã, cheguei à tarde, foi dispensado do serviço, soprou o vento contrário. E agora eu vou desistir, vou desanimar. Vou retroceder na minha fé, pelo contrário, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar confiando, porque se Deus ele fechou uma porta, eu tenho certeza que Ele pode abrir outra. Se Deus permitiu essa situação, porque Ele tinha um propósito nessa situação, eu creio que Deus permitiu essa situação com o povo, para que viesse tratar com a vida de Josué, não só com a vida de Moisés, mas com a vida de Josué também. Josué estava sendo moldado ali, Josué estava sendo trabalhado por Deus, para que futuramente ele fosse o que ele foi, querido. Um grande homem de Deus. Então, querido, fique firme e forte. Jesus é conosco. Josué também era aquele que foi separado entre os 12
que foi espiar a terra. Lembra que o povo chegou a determinado lugar, Moisés reuniu os 12 líderes. 12 líderes, querido, nós estamos falando de 12 líderes. 12 pessoas que estavam à frente das tribos. 12 pessoas talvez que tinham uma proximidade maior com Moisés. 12 dos melhores, talvez fossem os melhores ali, não sei. Né? Eu acredito que sim. Que foi separado, a missão agora é com vocês. A missão é tua, está nas mãos de vocês. Vão espiar a terra. Tragam os seus frutos. Tragam um relatório. O povo foi, ficou um tempo lá, voltou. Voltou relatando que verdadeiramente a terra era boa. Lógico, aquilo que o Senhor promete é bom. Aquilo que o Senhor promete é bom. Tenha certeza disso, querido. E eles voltam, né, maravilhados com a terra, mas ao mesmo tempo eles se contradizem, porque essa terra é boa, a terra também, mas de repente eles se contradizem dizendo assim, mas nós não vamos tomar posse daquela terra. Não tem como a gente vencer os gigantes, não tem como a gente entrar naquelas fortalezas, não tem como a gente, né, conquistar esta terra, vamos dizer assim, não tem como. As adversidades são muito grandes. Mas aí Josué e Calebe, aqueles que estavam junto, foi aqueles que se levantaram contra. Eles reconheceram o problema. Eles reconheceram que o povo era um povo que estava bem equipado, bem armado, a cidade estava bem protegida, o povo tinha uma estatura maior do que a dele, o povo era mais forte. Mas, querido, eles estavam dizendo, vamos que o Senhor vai nos dar esta terra. Vamos que o Senhor vai nos dar a vitória. Foi aqueles que se levantaram, querido, com total confiança que o Senhor ia dar vitória. Mas o povo decidiu que não. O povo decidiu que não, e foi a vontade deles que foi prevalecida, que prevaleceu. Mas ao contrário, querido, ao contraponto de tudo isso, tinha dois que estavam querendo ir de qualquer forma, querendo tomar posse de tudo aquilo, querendo enfrentar toda aquela situação. Querido, não deixa de enfrentar a situação, Deus é com você. As adversidades estão aí, tudo está dizendo que não, mas o Senhor é contigo. E eles disseram que não era eles na sua própria força, na sua própria coragem, mas o Senhor que iria na frente e daria a vitória. Querido, o Senhor que vai dar a vitória. Não é você, querido, como eu acabei de dizer, não é você que vai criar uma forma de fazer com que tudo isso venha acabar, mas você vai ser aquele que vai acreditar, você é aquele que vai confiar, você é aquele que, se a palavra está dizendo vai, continue, fique firme, você vai. É como este homem que mostrou confiança. Nós temos que confiar em Jesus. O que está faltando para a igreja, que a gente tem acompanhado, tem visto, é esta confiança que o Senhor vai dar vitória, que essa situação vai passar, que nós vamos viver tempos diferentes. Agora, querido, tem esse outro contraponto que aconteceu. O povo que não quis, não acreditou, o povo que foi incrédulo, esse povo não pôde entrar na terra. Toda aquela geração, ela morreu, pereceu no deserto, depois de 40 anos. Seus filhos, suas filhas foram aqueles que herdaram, que vivenciaram, querido, as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor, a promessa do Senhor. Fique firme, querido. Existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Saiba de uma coisa, os murmuradores, os incrédulos, esses não herdarão o reino de Deus, pode ter certeza disso, querido. Mas aqueles que confiam, que acreditam, esse sim vai ver e vai tomar posse da promessa de um novo céu, uma nova terra. Aqueles que vão conhecer a nova Jerusalém. Esta é a minha e a sua promessa. A promessa de Josué para com o povo era herdar uma terra, para que eles pudessem viver nesta terra. A minha e a sua promessa é de viver numa nova Jerusalém, de conhecer um novo céu, de conhecer uma nova terra. Essa é a minha promessa. E é nessa promessa que nós temos que nos firmar. Então, estas situações da vida, elas acontecem. Mas o que ela tem feito com você? Ela tem aumentado a sua fé, diminuído a sua fé? Tem feito que você caminhe, né, enxergando de uma maneira diferente, enxergando Deus em tudo isso, ou você retrocede, querido, e deixa de vivenciar o Jesus na sua vida, querida, e as bênçãos de Deus na sua vida. Que Deus te dê força para você continuar. Confiança. Confie em Jesus, querido. Confie nele, simplesmente confie nele. Em nome do Senhor Jesus. Teve mais uma experiência aqui de Josué que é linda. Foi ele o único homem que no momento que Deus chama Moisés,
para subir ao monte, para que ele viesse dar ali as leis a Moisés. Se a gente for acompanhar, quem estava ao lado de Moisés era Josué. Josué é aquele que acompanhou Moisés. Está lá em Êxodo 24, 13 e 14. A palavra fala que no começo da leitura, fala de Josué. Eu não sei se Josué foi até o fim com Moisés, não sei onde ele ficou, mas eu sei que Josué estava ali com Moisés. Sei que Josué passou por aquela experiência, ele vivenciou, ele viu tudo aquilo. Ele estava no meio da nuvem, querido. Não fora da nuvem, mas ele estava dentro. Não fique fora, querido, fique dentro. Muita gente ficando de fora, fique dentro das maravilhas de Deus. Tenha experiências com Deus, busque a Deus. Josué estava tendo aquele momento maravilhoso, naquele momento de ter uma experiência na vida dele que ficou marcado, né? Imagine só, você vê a glória de Deus, você vê a nuvem descendo, a nuvem saindo, né? E toda aquela maravilha acontecendo naquele lugar. Querido, é momento de você ter experiência com Deus, é momento de adversidade, é momento de ter experiências com o papaizinho, é momento de você entrar, que não é momento de você sair, não ficar disperso. Não, vem para dentro. Entra, querido, na presença do Senhor, entra no seu quarto, fecha a porta, vai ter experiência com Ele. Não tem um melhor momento como esse, querido, que é o momento de ter experiência com o Paizinho, onde o Senhor se revela de uma maneira grandiosa, poderosa. Isso é lindo. Você tem perdido isso, querido? Não perca de maneira nenhuma. Esse é o momento. Talvez você não tenha... isso vai passar e você deixou que esse momento passe, daqui a pouco a rotina vai voltar novamente, né? Aí você vai reclamar que não tem tempo para Deus. Se você está tendo tempo, aproveite, entre na nuvem, não fica de fora, entra na graça do Senhor Jesus, querido. É para isso que Ele está te chamando nesse momento. E outra característica, que é minha e a sua também, que Josué era cheio da presença do Senhor, né? A palavra fala que Números 27, 18, vamos acompanhar. Números 27, 18. Que Josué era um homem separado. Você é um homem separado. Deus separou você. Deus te chamou. 27, 18. Não fica disperso, querido. Entre na presença do Senhor. Aproveite esse momento. 27, 18 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Querido, Josué era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor, querido. Josué era um homem qual o Senhor tinha separado, né, para que ele viesse fazer dele morada do seu Santo Espírito. E era um privilégio naquela época. Não eram todos que tinham esse privilégio, né? Era simplesmente alguns que o Senhor separava e enchia do Espírito. Querido, você tem um privilégio. Você é privilegiado. Você tem o Espírito de Deus. Então Deus separa Josué, enche ele do Espírito para um propósito, para uma obra. Conduzir o povo à terra prometida. Jesus, querido, te enche do Espírito Santo para um propósito também. É de pregar o Evangelho. É de falar do seu amor, de falar da sua graça. Ele não está te chamando, querido, para você se excluir, para você ficar omisso meio a essa situação. Você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. É Ele que vai te encorajar, é Ele que vai te animar. Então não temas, querido, o Senhor é com você. Esse grande homem, a diferença na vida dele, toda a diferença que faz na minha vida, na sua vida, é o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor. Não se esqueça disso. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Né? Coragem, ter bom ânimo. E a gente voltando aqui, né, para o capítulo que a gente leu, capítulo 1, chamado de Josué, é exatamente para isso. Deus ele fala para Josué: Josué, agora é contigo. Né? Você é um homem experimentado. Você é um homem que passou por várias situações. Você não é mais um menino na fé. Não, agora você é um gigante na fé. Agora eu te dei essa capacitação, né, para você conduzir e levar esse povo. Só que Josué, nesse momento aqui, ele estava lá, querido, chorando a morte de Moisés. O povo ficou 30 dias lamentando a morte de Moisés. 30 dias lamentando. Chega um momento que o Senhor falou: chega. O Senhor é repetitivo com Josué. Josué, não disse eu, seja forte e corajoso.
Por 3 vezes o Senhor, se você acompanhar a leitura, você vê que 3 vezes o Senhor chama a atenção. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque, querido, existe uma missão. E você precisa ser forte e corajoso para poder enfrentar. Josué tem que conduzir o povo. Josué tem que enfrentar as adversidades da vida, enfrentar a guerra, enfrentar a rebelião, enfrentar a incredulidade, a dúvida do povo. Assim como Moisés também enfrentou. Agora é com Josué, todo aquele problema que Moisés carregou, agora passou a Josué. Agora Josué é contigo. Agora você que vai conduzir esse povo, essa missão. Esse é o Josué, o tipo de Cristo. Assim como Josué conduziu o povo para tomar posse da terra, assim o Senhor Jesus vai me conduzir, vai te conduzir, né, a nova Jerusalém, ao lugar, querido, onde não há sofrimento, não há dor, não há angústia. É essa promessa que nós aguardamos, querido. Então seja forte, corajoso. Assim como a palavra diz, que o Senhor diz a Josué, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo, vai que eu sou contigo, eu vou te dar essa terra, onde você pisar vai ser sua. Ensine o povo a guardar minha lei, ensine o povo a guardar minha palavra. Querido, nós somos privilegiados, temos um privilégio enorme, porque a palavra de Deus, antigamente ela era restrita, era através dos sacerdotes, dos profetas, dos reis. Hoje o véu se rasgou, nós temos acesso a isso, querido. A palavra do Senhor, ela foi nos dada. Você não está sozinho nessa caminhada, Jesus é contigo. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Em nome do Senhor Jesus, é o que o Senhor estava dizendo. Josué, você já passou por todas essas dificuldades. Quantas lutas você já passou? Por quantas dificuldades você passou? Você acha que você passou por tudo isso? Você estava sozinho? Eu estou contigo. Eu vou continuar estando com você. Outros desafios virão. Novos desafios virão. Então se prepara, seja forte, corajoso, que eu sou contigo também nessa nova etapa da sua vida. Querido, é esse momento que nós temos que enfrentar. Então eu digo para você, seja forte, corajoso. Continue caminhando. Saiba que você não está sozinho. Quero que você abra a sua palavra para que nós possamos ler junto, querido. E isso venha fortalecer ainda mais a sua fé. Isso venha te dar um ânimo muito maior do que você tem tido. Isso venha te dar a coragem, a força que você precisa no nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28, 16. Acho que acredito que vocês mais ou menos imaginam o que eu vou falar. Vou repetir o que o pastor pregou no domingo. Mateus 28, versículo 16. Acompanhe comigo. Não fique fora dessa leitura. Espero que você esteja dando um glória e um aleluia aí. De saber que você é cheio do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor Jesus está contigo nessa nova caminhada. Nesses novos desafios que estão surgindo. Diz a palavra do Senhor assim. 28, 16. A grande comissão, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei com você até os fins do tempo. Então a promessa é essa. Era um novo tempo, os discípulos também estavam desanimados, né? Jesus havia morrido, eles estavam reunidos ali sem saber o que fazer. Jesus aparece para ele, para dizer para ele: seja forte e corajoso, eu sou contigo. Ah, querido, Jesus está dizendo para ele: eu estou aqui, eu estou com vocês, vocês não vão estar sozinhos, vocês vão enfrentar as adversidades, vocês vão enfrentar situações a qual vocês ainda não enfrentaram, mas saiba de uma coisa: eu estou contigo. Virão guerras, rumores de guerras, pandemias, virão situações na minha e na sua vida, assim como houve na vida desses homens. Mas Jesus estava dizendo para ele assim: seja forte, corajoso, eu estou contigo, para que nós possamos, querido, passar por meio de tudo isso. Jesus é com você, Ele deu o Espírito Santo para que você venha a ser forte e corajoso. Toma esta palavra na sua vida, que levanta-te.
Levanta-te em nome do Senhor Jesus. Eu não vou dizer eia, que o pastor patenteou eia, mas eu vou dizer para você, levanta-te, esforça-te, ser forte e corajoso. Jesus é com você, Ele é com você. Para quê? Para a missão que Ele deu na sua vida. Assim como Ele estava dando uma missão, né, para os seus discípulos, que muitos deles, no meio dessa situação, estavam ali incrédulos. Então isso não é só com você. Olha aqui esses homens, acabamos de ler, estavam ali, querido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, muito desanimados, mas Jesus apareceu para encorajá-los e fortalecê-los. Querido, que o Senhor Jesus venha aparecer para você, para que Ele venha te encorajar e te fortalecer. Jesus está contigo, Jesus está contigo. Levanta-te, esforça-te, seja forte e corajoso, e que Deus venha abençoar você, que Deus possa ter falado ao seu coração. Queria fazer uma pequena oração, né? Encerrar essa palavra no nome do Senhor Jesus, que eu estou aqui, pegando fogo aqui, e espero que você desse lado esteja também pegando fogo, né? Que o fogo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar no coração de cada um, de cada ouvinte, aqueles que estão ouvindo esta palavra, que ouviram esta palavra, que o Senhor possa falar no ouvido deles agora, ser forte, corajoso, que o Senhor é com eles. Se eu possa dizer aos seus corações, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo para esses desafios que estão surgindo nas suas vidas. O Senhor diz, eu sou contigo. O Senhor é contigo, irmão, irmã. O Senhor é contigo, jovem, adolescente. O Senhor é contigo. O tempo todo Ele é com você. Nesse momento de pandemia Ele é contigo. Pode ser que essa pandemia foi um agravante, mas se você já estava vivendo outros problemas, Ele é contigo do mesmo jeito para te dar a vitória. Senhor, que o Senhor possa conceder a vitória na vida dos seus servos, das tuas servas, para que eles possam testemunhar dos grandes feitos do Senhor, das grandes maravilhas do Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Toda pedra de tropeço, todo levante de Satanás, que caia por terra, tudo aquilo que veio para desanimar, tudo aquilo que veio para desencorajar, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu te peço, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço afetuoso, um beijo, fique com Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, Igreja amada, desde agora e para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Amém.